A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã que está me acompanhando aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo ao canal Pérolas do Evangelho. O meu nome é Bruno César, independente da sua religião, se você é evangélico, católico, espírita ou de outra denominação, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui você é muito bem recebido. Este canal foi criado para compartilhar a palavra de Deus para com todos. E se você gostar desta mensagem, por favor, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu projeto e o meu trabalho. Desde já eu quero agradecer a sua audiência. E eu trago uma palavra abençoada para compartilhar com você. Essa palavra se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 32 ao verso 51. O tema da mensagem é Derrubando Gigantes. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 32 ao verso 51. Diz assim a palavra de Deus. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava, e a livrava de sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu,
com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada e tirou-a da bainha, e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Glória a Deus por esta mensagem. Primeiramente, Golias era um guerreiro muito habilidoso. Ele era guerreiro desde a sua adolescência, desde a sua mocidade. Alguns dizem que ele tinha quase 3 metros de altura, outros dizem que ele tinha um pouco mais de 3 metros de altura. O nome Golias significa guerreiro poderoso. E ele se levantou para intimidar Israel. Israel é a nação eleita. Podemos comparar Israel com a igreja, porque a igreja é o povo escolhido por Deus. A igreja é o povo que Deus escolheu para difundir sua palavra no mundo. Mas naquela época, no Velho Testamento, era só Israel, a nação de Israel. E o diabo levanta Golias, que servia a deuses estranhos, que servia a deuses pagãos, para destruir Israel. E Davi foi o único que teve coragem para enfrentar esse desafio de matar esse gigante poderoso, esse guerreiro poderoso. Porque todos tinham medo, até o rei Saul, que a Bíblia diz que era o mais alto de todos os israelitas. Ele não teve coragem para enfrentar Golias, embora também fosse um guerreiro muito habilidoso. Então, queridos, Davi, em primeiro lugar, o que a gente aprende? Davi, ele usa as ferramentas que ele tinha, ele usa as armas que ele tinha. Ele conta para Saul: olha, eu vou enfrentar esse gigante. E aí Saul fala: mas você é um menino. Alguns dizem que Davi tinha 13 ou 17 anos. E Saul fala: mas você é um menino, esse homem é um guerreiro poderoso. Ele é matador, ele mata desde a sua mocidade, ele é um grande guerreiro. Tá todo mundo com medo, até eu tô com medo. E Davi fala: não, mas eu não desfaleço teu coração contra ele, eu vou matar esse gigante. E ele conta: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, porque Davi era pastor de ovelhas. Ele falou: quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão e eu o matei, porque esse leão queria devorar uma das minhas ovelhas. Depois veio um urso e eu também o matei. E assim vai ser com esse incircunciso, assim vai ser com esse filisteu. Eu vou matar ele. E eu te pergunto, por mais que Golias fosse um guerreiro poderoso, o que é mais difícil de enfrentar? Um leão e um urso ou um gigante? É claro que é mais difícil enfrentar um leão e um urso. São muito mais poderosos. E Deus já usava Davi no campo para proteger as ovelhas. E Davi enfrentava batalhas que ninguém via. Davi estava ali matando os leões e os ursos para proteger as ovelhas e ninguém via isso. Até que um dia surge esse desafio, a recompensa era grande. Quem matasse Golias teria muitas riquezas que o rei ia dar e ia ter a mão da filha do rei em casamento. E Davi, com toda a coragem, ele assume esse desafio. E ele usa as armas que ele tinha. Primeiro, coloca uma armadura do rei sobre ele, as armas de guerra. E Davi não consegue nem se mexer. Davi fala: olha, eu não vou usar, eu nunca experimentei essa armadura. Eu vou usar as minhas armas. Que era o quê? A funda e as 5 pedras. O que nós podemos aprender com isso? Se você tem um desafio, seja profissional, ministerial ou na vida sentimental, use as armas que você tem. Não use armas que você não conhece, que você não foi treinado. Use as armas, use a estratégia, as armas que você tem. As armas de Davi aparentemente eram insignificantes, uma funda e uma pedra, para enfrentar um gigante com escudo, lança, espada. Mas foi essa arma, aparentemente significante, que matou Golias, que derrubou ele. Aí depois Davi pega a espada e corta a cabeça do gigante para confirmar a morte. Então, queridos, a mensagem aqui, uma das mensagens é essa, que você use as ferramentas, as armas que Deus te deu.
mesmo que aos olhos dos muitos seja insignificante, ou mesmo que aos olhos de muitos você seja insignificante. Golias, quando olha para Davi, ele despreza Davi. E como Davi conhecia o desprezo? Davi era desprezado pelo seu pai, pelos seus 7 irmãos, e estava sendo desprezado pelo gigante, porque ele era ruivo, era um garoto, era de baixa estatura. Mas Davi, ele tinha uma fé inabalável. É isso que você tem que ter, uma fé inabalável, como Davi tinha. E ele fala, olha, você está vindo contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tens afrontado. E é revelador essa parte, porque nós não podemos valorizar os nossos problemas, ou seja, nós não podemos valorizar os nossos gigantes. Davi, ele não dá nenhum valor para Golias, ele não olha e vê um grande guerreiro, ele vê que ele não era nada diante de Deus. E Davi se torna o maior guerreiro que já existiu. Ele ainda não era o maior guerreiro, mas depois que ele mata Golias, que ele se torna rei, ele se torna um dos maiores guerreiros que já existiram na história. Mas por quê? Porque Davi não se intimidou. Você não pode se intimidar com as adversidades, com os problemas, nem ficar superestimando elas, supervalorizando, nem superestimar o diabo. O diabo é o Golias. Você não pode ficar supervalorizando os problemas, as pessoas. Aquele é um guerreiro poderoso. O diabo. Tem gente que tem mais medo do diabo do que de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer temer alguém? Tema a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não tenha medo do diabo, o diabo é um derrotado. Assim como os servos do diabo são derrotados também. E Golias foi derrotado pela fé de Davi e pela ação de Deus, é claro, em primeiro lugar. Então, querido, não se abale com os gigantes. Não fique olhando para eles e veja um guerreiro poderoso. Veja algo insignificante, um obstáculo a ser sobrepujado, a ser vencido. É assim que nós temos que enfrentar os problemas da vida cristã. Não fica valorizando demais os problemas. Não dá cartaz para eles. Davi fez isso. Golias começou a se exaltar. Davi, você não é ninguém. O meu Deus é muito maior do que você. O Deus que você afrontou é Ele que vai te derrotar. E Golias foi humilhado, derrotado por um adolescente de 13 ou 17 anos com uma pedrada na cabeça. E é isso, queridos, que a Bíblia quer nos ensinar. A igreja não pode se intimidar com os problemas, com os gigantes que se levantam. Muitas vezes até pessoas profanas para detonar o evangelho, detonar o cristianismo. Davi ele fala, olha, eu vou contra ti. Ele não fala, eu vou contra ti na minha força. Eu vou contra ti com as minhas pedras. Ele fala, não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tens afrontado. Querido, Deus tem ciúme de nós, Deus tem ciúme da igreja. Quando alguém se levanta para falar mal da igreja, para detonar a igreja, ou para falar mal e detonar você, Deus é o primeiro na tua defesa. A luta não é contra você, a luta é contra Deus. Porque Deus tem ciúme dos seus filhos. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o povo escolhido. E Deus tem ciúme dos judeus, dos cristãos. Deus tem ciúme do seu povo. Porque Deus é zeloso, Deus é amoroso. E Ele não admite que Satanás, ou nenhum Golias, ou nenhum gigante venha nos diminuir. Quem vai ser diminuído são os nossos adversários. Davi fala, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tens afrontado. Ele está falando, você afrontou meu Deus, e eu estou sendo usado como canal, como instrumento para derrotar você, e você vai perder. E ele perdeu mesmo. Davi vence Golias, decepa a sua cabeça, e vence a batalha. Os filisteus saíram correndo, apavorados, ao ver aquele poder sobrenatural, porque aquilo tudo foi sobrenatural. Era Deus que estava agindo na vida de Davi. E depois dessa batalha vieram outras batalhas na vida de Davi, mas Davi venceu todas. E Davi é até hoje considerado o maior rei de Israel e um dos maiores, se não o maior guerreiro que já existiu. Que essa palavra possa ter te abençoado. Não valorize os gigantes, derrube os gigantes, derrube os Golias, não valorize eles. Não valorize. Não valorize, não superestime e não deixe ele te subestimar, porque sobre você está a unção de Deus, sobre você está o sangue de Jesus. Você é mais que vencedor, você não vai vencer, você já venceu.
Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não se deixe intimidar com os gigantes. Derrote-os, pois Deus é contigo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e a sua pessoa. Eu desde já agradeço a sua audiência. Deixe o seu like caso você tenha gostado desse vídeo e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu trabalho. Desde já agradeço a sua audiência e até a próxima semana.